Aí eu fico imaginando, cara, Guto, você tem uma superação. Minha superação é simples. Superação dura de quem não ganha dinheiro, que não tem que alimentar 3 crianças numa casa e ganha dinheiro que não cabe, não cabe no orçamento. E ele já chegou no osso do osso, você tem que dar água com osso para dar um pouquinho de gosto. Sim. Isso é duro. Sim. Isso é o problema. Fala, cara, não estudei, não tive oportunidade na vida, estou fazendo o que eu posso, faço o melhor que eu posso, trabalho 12 horas por dia, mas assim não consigo alimentar 2 crianças da minha família. Isso é duro. Sim. Isso é complicado. Eu gasto de remédio, eu fico falando, cara, e o cara que não tem? Um país que é desigual, um país que as oportunidades não são dadas para igual para todo mundo, um país com preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito de várias coisas. Como é que esse cara se trata? E é duro, cara. É muito. A gente atua em todos os estados do país e a gente vê a diferença entre classes ao longo de um território tão grande, tão extenso. E justamente isso, às vezes a dor aqui, por exemplo, do Sudeste e Sul, não tem nada a ver com a dor do Nordeste, não tem nada a ver com a dor do Norte. O Norte é muito precário em, às vezes, condições básicas, saneamento básico. E quando a gente entende isso, todas as dores que existem perante qualquer ser humano, a gente passa a ser mais empático, né? A qualquer um que vem até a gente. Eu acredito que as pessoas só começam a acordar para a vida, no sentido de ajudar o outro, quando eles passam por um processo difícil. Ninguém não acorda, vou montar uma ONG. Ele não monta uma ONG porque ele passou por uma dor muito dura e ele quer dividir para saber com as pessoas. Boa. Ninguém acorda assim. Vou querer gerar valor para a cadeia, para fazer para o coitado. Não. Ou ele tem um filho que passou por um problema, ou passou por uma família. É difícil o cara acordar. Porque pensar no outro dá trabalho. Olá, estamos em mais um Let's Make Sense aqui. Meu nome é Danilo Fedel. Eu sou a Marina Vilhena e hoje a gente está aqui com uma pessoa incrível, o Guto Pedreira, que tem uma história de superação incrível e ele soube usar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento para se superar, né? Para mudar a vida e dar aí uma pivotada na história. Essa é bonita, né? E a gente quer que você conte então pra gente. Seja muito bem-vindo, Guto. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Meu nome, na verdade, é João Augusto. Só quem sabe disso é minha mãe. Ou quando eu me atraso no aeroporto, que chama o senhor João Augusto, o voo está, você está atrasado. Sua presença é muito importante, eles falam. Por favor, vai para o portão 3. Então, todo mundo me conhece como Guto. Por quê? Porque eu trabalhei em empresa internacional que não sabia falar João. Então, eu trabalhei na L'Oréal, trabalhei em empresas que não sabiam falar João, porque João era até nasalidade, então era João, Joey, ou Luiz Augusto, Augusto Antônio, Antônio Eduardo, Eduardo Fernando. Eu falei, quer saber, bota Guto, eu assino Guto praticamente. Mas é um prazer estar aqui com vocês, porque acho que sempre é muito bom poder dividir minha história com as pessoas. Mais do que superação, para mim, acho que é uma história de vida. Sim. De vida que a gente está aqui por um tempo, a gente não está aqui à toa, eu acho. Eu aprendi que a gente não veio aqui a passeio. A gente veio aqui para construir e deixar um legado de alguma coisa grande. Isso. E isso que faz as pessoas, acho que ninguém precisa ser famoso, mas todo mundo pode ser importante. E isso eu quero tentar trazer para as pessoas, e o que conta a gente é importante em qualquer coisa básica que a gente faz na vida. Como a gente pode ser importante, às vezes a gente nem sabe quanto a gente é importante para as pessoas a partir das atitudes que a gente tem. E o que dividir é sempre bom. Legal, muito bem-vindo, viu? Obrigado. Muito prazer. A história que a gente ouviu sobre ti já era linda e o pouco que a gente conversou aqui antes do podcast mostra o que você é mesmo e realmente muito legal. Queria que você explicasse um pouco da sua carreira, sua jornada e por onde você passou, né? Até chegar nessa incrível pessoa aí que a gente está conhecendo hoje. Minha vida é uma vida que é interessante, ela tem fases muito marcadas. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, eu era um cara de classe média alta do Rio de Janeiro, que o meu pai quebrou. Com várias outras famílias que você tem a história do... Eu lembro que eu ia pro... Tinha motorista, tinha empregada, até que um dia meu pai falou assim, agora você e teu irmão tem que ajudar em casa porque o dinheiro acabou.
Nunca culpei ele sobre isso, fui atrás da minha vida, comecei a trabalhar com 19 anos, estagiando, e sempre tive na cabeça que eu tinha que entregar mais do que me pediam. Isso é uma coisa que era muito importante. Eu nunca parei, nunca me limitei ao tema que o meu chefe pedia. Então, desde estagiando. Aí fui na Coca-Cola, comecei na Coca-Cola no Rio. Fui para L'Oréal, que a L'Oréal era uma empresa pequenininha no Brasil, fiquei 10 anos no L'Oréal. E fui convidado para trabalhar na Natura. A Natura era uma empresa que não faturava nem 1 bilhão ainda. E eu não tinha o menor sentido para a Natura naquela época, porque eu falava, cara, eu sou empresa internacional, já era diretor, para ter ideia, com 26 anos eu era diretor da L'Oréal. Caramba. E falaram, cara, você tem carreira na L'Oréal, pode ir para o país que você quiser, vamos para o próximo passo. Fui ser gerente comercial na Natura. Que era um downgrade, assim, gigante, Então. assim. Ganhando um pouco menos, mas eu falei, cara, eu preciso aprender quem eu era. Eu era muito jovem, estava 10 anos já, nessa época eu tinha 8 anos de L'Oréal. Tinha 21, eu comecei com 20, já estava 28 anos. Falei, eu quero me testar. Eu posso errar ainda. Eu queria tentar um negócio novo. E eu via que a Natura tinha acabado de ganhar a empresa do ano na Exame, que é a história de empresa nacional, brasileira, aquela coisa que você fala assim. E eu criei uma equipe grande, eu fui trabalhar na Natura e fiquei 15 anos lá. Fiz várias áreas na Natura, comecei na área comercial, que eu acho que a gente começar na área comercial tem tudo a ver. Se você não sabe como é que a empresa vende, você não sabe como é que a empresa realiza. Então até um caso interessante na minha vida quando eu era da L'Oréal, quando o meu primeiro trabalho na L'Oréal, eu pedi para ficar no balcão da Mesbla. Vocês não devem nem conhecer a Mesbla. Eu lembro da No Mesbla. passeio. Opa! E eu ficava vendendo perfume no balcão, vestido de roupinha, um terninho rosa. E aí as pessoas da faculdade iam me ver, era quase um prazer turístico, eles verem vendendo. Até o dia que teve uma reunião com todo mundo do board internacional da empresa no Brasil, me chamaram para reunião. Eu era meio cara de pau. E um francês, lembro direitinho, um italiano, né, que cuidava do negócio, ele começou a criticar, falar uma coisa, tudo que ele falava, pensar para mim, ele está falando tudo errado. Aí eu pedi a palavra, falei, desculpa, mas você não está falando, você não entende nada. E ele falou, como assim você não entende nada? Eu falei, olha, eu passei 6 meses no balcão e não é isso que o consumidor quer. Eu me lembro que ele fumava hemp, na época podia fumar na sala, eu acho que ele terminou o cigarro em 1 segundo, de raiva que ele ficou. E o presidente na época fazia som para mim assim, vai, continua. E aí eu passei por esse processo de sempre querer entregar mais do que eu fazia, sempre querer fazer melhor. E nesse processo todo, eu fui trabalhar na Natura na área comercial, comecei a conhecer a consultora, o que era uma consultora de beleza, quais eram as dores que ela tinha, quais eram os prazeres que ela... Eu sempre fui um cara muito de campo, né? Estar com a consultora lá, beijar, abraçar, estar em festa de 500 mulheres, chegava em casa com todos cheios de batom na camisa. E aí comecei a fazer uma carreira lá, tive uma experiência bacana como CEO da Natura no Chile, onde uma empresa em 3 anos, a empresa que não fazia nada passou a ser a melhor operação da América Latina. Caramba. Voltei para a Natura. Quando eu cheguei ao patamar de vice-presidente de negócio, que era talvez o sonho que eu nunca imaginei ter chegado, falei, é hora de parar. Acordei um dia e falei, não quero mais. Comecei a ver que a minha vida era muito... Eu tinha 16 comitês para participar, eu acho. Nossa. Falei, gente, isso não é vida. Passei em 16 comitês. Aquela empresa que eu tinha vivido, que eu tinha aprendido a viver, que era extremamente empreendedora, tinha virado o símbolo do corporativo. E aquilo não me incomodava. Eu falava, eu quero transformar, eu sou um cara de transformação. Aí acordei um dia, cheguei na empresa, falei, eu tinha pouco tempo sido promovido a vice-presidente. Tinha pouco tempo, já tinha um certo tempo, mas eu queria parar. E avisei, estou indo embora. Saí super bem, saí numa boa condição e tudo mais. E falei, cara, agora eu quero realizar sonho. Quero começar a realizar meus sonhos, fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida, que eu não tive tempo para fazer. Então, eu tinha abrir mão da minha vida em função de construir coisas para os outros. Eu vivia o sonho dos outros. Você tinha quantos anos nesse momento? Foi em 2013. Tenho o quê? Estamos falando de 2020, 9 anos atrás, eu tinha 40... 10 anos atrás. 45 anos. Falei, cara, me sentia super poderoso. Falei, eu volto para trabalhar a hora que eu quiser, que é uma coisa que não é bem assim. Mas foi fazer coisas que eu sonhava. Então, fui fazer um curso de culinária na Cordon Bleu, em Paris.
E Adorei. aí foi uma coisa que foi muito legal, porque assim, eu saí da zona de conforto total. Onde eu tomava esporro porque eu não sabia cortar a cenoura. Que era uma coisa tão fácil. Eu falava, difícil na vida, assim, para mim foi fazer o DRE, fazer o resultado. Eu descobri que o difícil era cortar cenoura. No calor, né? No calor, e porque os quadradinhos ficavam de tamanhos diferentes, o cara fala, corta até chegar aos tamanhos exatos, não quero tamanhos irregulares. E você falava já Paris? Fala Paris. francês. Falava Falava francês? Já francês, falava francês. mas tomava esporro. Eu falava, e quando me dava um branco, eu falava, mas eu pensava assim, há quantos anos eu não tomo esporro? E o cara me dava esporro. Eu era assim, o cara que dava esporro, eu dava agora eu esporro. sou o cara que toma esporro. Tomo Por esporro em causa da francês, tem cenoura, aquela né? boca, baixar a cabeça e falar assim, pardon, monsieur, pardon, chefe. Quase desisti do programa umas 3 vezes, que eu falei, eu não vou embora daqui, porque talvez eu fosse o único que queria cozinhar e bater papo, mas os outros queriam ser chefe mesmo. E eu não tinha cozinhar e bater papo, era ser chefe mesmo. Eu ficava de 8 da manhã às 8 da noite numa cozinha, cozinhando, tomando esporro. E os caras te medindo desde a unha se está cortada até o cabelo se está cortado, se a barba estava bem feita e se a cenoura estava bem cortada. Aí eu falei, cara, eu tô no outro mundo. Descobri que tinha um outro mundo, que era assim, onde eu era incompetente demais. Olha. E perceber a incompetência, você perceber a sua fraqueza. E quando você percebe a sua fraqueza, você quer melhorar. Então, sair da zona do conforto é fundamental para qualquer atividade. Só que nesse intervalo, entre o curso que eu comecei a fazer, um dia que eu comecei a bater claras em neve, eu percebi que eu estava com dificuldade de bater claras em neve. A minha mão andava devagar, mão direita. Falei, bom, isso deve ser alguma coisa de estresse que eu vivi a vida inteira, vou voltar para lá, vou tratar, mas assim, muito tranquilo. E quando cheguei no meu médico clínico geral, ele falou, vai visitar um neurologista, cara, não custa nada você ver o que você tem, o que é. Cheguei no neurologista, rindo, brincando com ele, olhando para a cara dele, a gente conversando, falando, minha vida é isso, sou aquilo, eu sou super ativo, não sei o que mais. Ele falou, me fez um exame de 15 minutos, anda até aqui, eu vou te filmar, anda até ali, mexe o braço, mexe aqui, olha o olho, virou para mim e falou assim, bom, senta aqui, quero conversar com você. Beleza. O que é? Fala aí que eu tenho que tomar, estou estressado, tenho que tomar, você tem Parkinson. Eu falei, quase que eu xinguei ele, falei, eu não sou velho, nem tremo, porque esse estereótipo do Parkinson é um velhinho, final de vida, sendo alimentado por uma babá. Falei, cara, quem tem Parkinson deve ser você, porque você está louco. Sai de lá desesperado, né? Fui para casa, faz a primeira coisa que você faz, que é a pior do mundo, que é vai para o Dr. Google procurar doentes de Parkinson. Todo mundo em fim de vida. Falei, acabou. Simplesmente acabou, minha vida acabou, eu vou pensar agora como é que eu faço o final. E você tinha quantos anos? Eu tinha 46 anos de idade. Super jovem. Super jovem. Então eu falei, minha vida acabou aos 46 anos de idade, acabou. Interrompe-se um processo todo que agora eu queria fazer como é que chama? Meu inventário, não, distribuição dos meus bens para as pessoas. Testamento. Meu testamento, que era o que me servia, eu ia morrer mesmo, então... E quando você percebe que existe uma finitude na tua vida, e a finitude é para todo mundo, você muda os seus valores. Percebe que a vida tem um fim. E o fim é para todo mundo. Você tem uma coisa que é certeza para todo mundo. Existe um fim. Sim. Naquele momento, para mim, o fim já estava pronto, já ia resolver. Entrei num processo meio de depressão, como todo mundo entra, eu não sirvo para nada, não sou ninguém, eu não quero mais viver. Por que comigo? Por que comigo? Eu aprendi a ter uma coisa que chama-se resiliência e resignação. Resiliência é a capacidade que você tem de se transformar a partir de uma situação difícil. Ser resiliente, você sai melhor de um problema. Resignação é saber que shit happens. Quando você está resignado, você aceita que tem coisas que acontecem que você não tem que fazer. Exato. Então você muda do porquê não eu, porque eu, para por que não eu. Por que não seria eu? Quantas pessoas você passa pelo que eu passei, por que não eu? E você tem um pouco mais de tranquilidade na tua vida. Fala assim, cara, eu passei por um processo difícil, vamos enfrentar agora de cara. Nesse período eu me separei, então eu tinha separação, acho que as finanças começaram a piorar. Até um dia que eu acordei, eu falei, cara, eu estou com Parkinson, sem dinheiro e sem família. E agora? Eu aprendi que tinha uma coisa chamada problema. Aí eu entendi o que era um problema. Eu descobri que a minha vida inteira até aquele momento era tudo distração. Que era um grande problema. E eu aprendi outra coisa que é importante, que o ser humano precisa de problema para viver. Então ele cria o problema onde não tem.
Então ele cria coisas assim, meu Deus do céu, o mundo caiu porque, sei lá, o carro bateu. Eu falei, isso não é problema, isso resolve, isso é distração. O problema é quando você não tem solução. Exatamente. E até o momento que você tem que descobrir a solução, e você tem que mudar como ser humano. O que eu tive que fazer? Eu tive que ter uma tranquilidade de pedir ajuda. Coisa que eu me sentia super dotado, fera, competente, vice-presidente da Natura, aquele intocável. Eu tive que ligar para mim e falar assim, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Isso é um exercício de humildade muito grande. Você saber, cara, eu sou fraco, eu tenho fraqueza, eu sou um ser humano normal. Mas me deu uma força muito grande, porque eu percebi que tinha pessoas que podiam me ajudar, que queriam, os que mais esperava que fosse te ajudar não te ajudam, e aquele que você nunca imaginou foram me ajudar, dizer, cara, eu vou te ajudar. E comecei a recuperar minha vida, E nesse processo, que é um processo muito, muito duro, que você aprende. O maior sentimento quando a pessoa tem Parkinson, isso é percebido quando eu converso com as pessoas, é vergonha. Engraçado isso, né? Não é medo, é vergonha que você vai ter. Então, as pessoas se escondem porque tremem, vão para casa. Eu não tenho tremor, que é uma coisa que é boa, mas assim, quem tem tremor, o andar fica mais complicado. Então as pessoas começam a se fechar num mundo pequeno dele, porque não quer. E quando eu passei por esse processo inteiro de vergonha, eu falei assim, agora não tenho vergonha de nada. Escrevi um livro, nunca tinha escrito nenhuma redação. Publiquei o livro, um livro chamado Eu, Tu, Nós, que é um livro de contos. Comecei a pintar quadro, nunca tinha pintado. Cheguei na papelaria e falei... Por sinal, que maravilha, a gente São pode lindos, ver, né? são muito gente bonitos. Aí foi assim, cheguei na papelaria e falei, como é que pinta? Ele falou, que tinta? Falei, qual a tinta que tem? Ele falou, acrílica, aquarela ou óleo? Falei, qual é mais fácil? Aquarela. Então me manda para mim 10 cores e uma tela. Era pandemia, eu não tinha o que fazer, passava a noite aprendendo no YouTube. E isso é uma coisa que é muito bacana, que é a vida que a gente propõe hoje, né? O conteúdo está disponível para tudo que você quiser. Quer dizer, como pintar aquarela em cores vermelhas. Tem alguém que fez isso com você? É o que eu falo para meus clientes, né? A gente está na era da informação. Não tem desculpa. Não tem. Não tem mais desculpa. Mais nada. Você tem livro, o iPad, você tem celular, você tem YouTube, milhões de vídeos, Instagram. Só não aprende quem não quer. Então... Só não aprende quem não tem propósito. Acho que propósito também, é a coisa mais importante da vida. E eu, assim, a gente vê também algumas inversões de valores, né? A pessoa topa pagar, às vezes, 5, 6 mil num celular, mas num curso, se ele custar R$800, tá caro. Então, isso também me choca bastante, porque a gente gasta muito dinheiro em cursos, por mais que a gente hoje faz o Sense Academy, tem isso, tem aquilo. Aqui a gente ensina os nossos clientes, mas a gente também aprende muito e tem que aprender, tem que constantemente aprender. E eu não tenho medo de gastar dinheiro em curso. E daí quando eu vejo alguém, tipo assim, ele troca o carro, ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele não gasta dinheiro num curso que poderia aprender, que poderia crescer ou na vida pessoal, ou na vida profissional muito mais, e ele fala, isso tá caro. Eu falo, cara, é inversão de valores. A gente vive o sonho dos outros. A gente passa a vida vivendo o sonho dos outros. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é a gente passa a vida valorizando eu vou lembrar a palavra exatamente, o básico, né? Que a beleza está no básico, não está no extraordinário. Sim. A gente acha que a vida bacana da vida é o extraordinário. O extraordinário não é o ordinário que faz a vida bacana. E quando você começa a viver o ordinário e valorizar isso aqui que onde você trabalha, fala, cara, onde eu trabalho, cara, assim, você perde esse valor, porque você vira uma commodity para você vir todo dia aqui. Sim. Até o dia que você fica sem vir e quando você vem, fala, cara, onde eu tô? Porque você comprar o celular e viver o sonho dos outros. Não é o teu sonho, porque você vai querer ter a história do poder, o ego, eu sou melhor, isso não significa nada, isso não leva a lugar nenhum. Você perde a coisa mais importante da vida, que é o propósito. Sim. O que você quer construir, onde você quer chegar, quais são os valores que você quer construir. A primeira coisa que eu fiz quando eu estava nesse fundo do poço, eu falei, cara, eu tenho que ensinar, eu tenho que dividir isso com alguém. E fui produzir um documentário, não tinha um centavo no banco. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo que chama R$3.273, que era quando eu tinha no banco um dia que eu acordei. Caramba. E eu falei, só tenho isso, tenho que pagar pensão, tenho que pagar aluguel. Eu falei, e agora, o que eu faço? Parecia assim, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrumar dinheiro para fazer um documentário. Porque tem pessoas que estão passando o que eu estou passando aqui. E que eu fiz um documentário chamado Hoje Não, está no YouTube, Hoje Não, a Vida Tem que Seguir, conta a história de 5 pessoas com Parkinson menos de 60 anos,
que descobrem que a vida pode ser vivida melhor. Que legal. E aí arrumei dinheiro ligando para executivo, empresário, falei, cara, me arruma 20 pratos, quero fazer um filme. O que eu vou ter de retorno? Você vai ter retorno, o máximo que eu posso te oferecer é uma cobertura no céu, com piscina, vista para o mar, cara. Não vai gerar dinheiro nenhum, mas vai gerar uma coisa para você que você vai ser indescritível, quer dizer, mudar a vida do outro, a partir de uma atitude sua. Botei o filme no ar com a Ângela Zoé, que é uma documentarista bacana, que fez vários documentários legais, botamos um filme no ar. E eu comecei a ver quando tinha força, que eu passava podia ser motivador para os outros. Então eu recebo muita mensagem de dizer assim, comecei a ver teu filme e minha vida mudou. Vou ter que querer viver, vou ter que querer para sair de casa, vou ter que querer fazer as coisas que faz. No meu Instagram eu escuto muito isso, você é uma referência, você é um exemplo. Porque eu comecei a mostrar para todo mundo que você não pode viver sob o carimbo que você tem, que todo mundo leva um carimbo. O executivo, o empresário de sucesso, o empresário de fracasso, o cara que perdeu o filho, o cara que não sei o quê, o cara que... rótulo, né? Um rótulo, o cara que traiu a mulher, o cara que foi traído, sempre você recebe um rótulo, porque as pessoas precisam rotular alguém. Mas eu falava assim, eu sou só eu. Uma doença, não sou eu a doença é parte de mim. E eu não posso ir contra ela. É um pedaço da minha vida. Então eu participava de processo seletivo, era interessante, né, que eu falava, entrava no processo seletivo, passava no processo seletivo e abria o jogo. O contador era verdadeiro. No dia seguinte a pessoa me ligava e falava, olha, eu quero dizer que a gente estamos mudando a estrutura, não é meio agora que a gente quer contratar, mas é bom te conhecer, é ótimo. Eu falava, até ontem eu era ótimo, agora eu sou um produto vencido. Aí eu olhava os brand books das empresas e a pessoa estava dizendo, aceitamos as fraquezas, a verdade. Eu falava, não, isso é marketing para vender mais. Porque, cara, a coisa mais importante que a atitude que você tem com relação ao outro, ao ser humano, na hora que você vai mostrar que você realmente é aquilo. Eu tive de um empresário amigo meu, que ele falou, amigo meu, bastante amigo, ele falou assim, nunca te contrataria. E eu falei, por quê? Porque eu não sei o teu futuro. Eu respondi, eu também não sei o seu. Mas a gente sabe o futuro de quem exatamente, né? Quem que sabe o futuro de alguém, gente? Quem sabe o futuro de alguém. Então, assim, quando você olha as pessoas, porque as pessoas estão... Como ele vê o padrão, o padrão da sociedade, quer dizer, o cara está doente, vai passar por um processo, vai morrer, eu falo, cara, você também vai passar por um processo e vai morrer. O que diferencia eu para os outros? Assim, mas existe muito preconceito das pessoas que passam por um processo difícil, duro. Em vez de ser ajudado nesse momento, que a pessoa, empresa que se diz sustentável, né? Que a história do... sou sustentável porque eu ajudo com dinheiro num parque. Cara, vai ajudar uma pessoa que precisa de verdade, que tem competência. Eu não queria favor, eu queria uma oportunidade de mostrar que eu era maior do que uma doença. Sim. Até que foi dado no momento que eu estou vivendo agora, que eu estou podendo mostrar que eu tenho competência, capacidade, estou numa empresa aqui americana, que o melhor resultado do mundo é o do Brasil. E talvez essa pessoa que pudesse não ter me contratado porque eu tenho Parkinson, estaria dizendo assim, pô, perdi a oportunidade de estar com um cara do cacete, sem querer me achar melhor do que ninguém, mas porque eu tinha um preconceito. E eu vi que vocês bateram o recorde de novo, né? Eu vou crescer, em agosto eu devo crescer mais de 200%. Nossa. Porque... E aí tem uma coisa que é legal, por que eu também... Me ter dado essa oportunidade me faz querer mais ainda. Então eu me dedico à empresa hoje muito mais que eu me dediquei a vida inteira. Porque eu vejo valor no que eles fizeram para mim. Eu me sinto honrado pelos que eles fizeram por mim. E eu não paro. O Guto da Natura e da L'Oréal, como que ele é o Guto da For Life hoje? Outra pessoa. Existe uma... Isso é uma boa pergunta, assim. As pessoas falam comigo assim, a prepotência que eu tinha no passado, que eu aprendi que existia uma prepotência muito grande na gestão de uma empresa que é uma Natura, e a prepotência minha, apesar de sempre ser um cara de fácil trato, mas eu tinha uma prepotência que eu não tenho hoje. Eu tinha essa busca do valor, o material pra caramba, eu tinha 3 carros, uma casa, hoje eu não tenho carro. Por quê? Porque andar de Uber, andar de motor de aplicativo, gera valor na cadeia inteira. Então, para mim, para ter a questão física, que pode ser que seja melhor eu não dirigir, mas tem a questão de estando no Uber, eu estou dando emprego para as pessoas, estou gerando valor na cadeia inteira, não preciso ter... Não quero pagar IPVA, cara. Não quero, porque eu não sou contra, acho que não precisa disso. Então, assim, eu uso andando de Uber de 99, eu falo, cara, eu estou distribuindo valor.
e está me servindo, então por que eu vou ter meu carro para fazer uma coisa que... Enquanto eu estou trabalhando lá atrás, no banco de trás, e o melhor, mais legal, eu estou conversando com a pessoa e estou aprendendo. Sim. Quando eu estou com ele. Eu estou convergindo, estou aprendendo alguma coisa nova. Então, contando e muitos acabam querendo trabalhar comigo. Que legal. Então, é uma coisa que eu falo, cara, e aí volta para essa pergunta. Eu me tornei mais humano, eu acho. Assim, no fundo, de novo, cara, quando eu percebi que existia um fim, e que o fim chegou a estar muito próximo, porque eu não pensei em me matar, nunca pensei em me matar, mas eu pensei no fim. Falei, vamos ter que deixar essa vida correr mais fácil, como for, deixa ela acontecer sozinha. Então, quando eu pensei que existia um fim, eu falo, cara, como se tem um fim, porque tem um começo. Então, eu comecei a perceber que eu podia começar de novo. Então, baralhei as cartas e dei de novo. Sabe aquela história do termina o jogo, baralho e dá de novo? Então, assim, essa pergunta é muito boa, porque eu sou outra pessoa hoje em dia. Legal. Algumas coisas para o bem, outras para o mal, mas sou outra pessoa. E a gente estava conversando antes e eu achei muito legal o que você disse a respeito da gente ter vergonha, né, de querer agradar. E quando a gente perde essa ilusão de agradar o outro, a gente se solta e começa a fazer o que a gente quer. Todo mundo é capaz de fazer tudo, eu aprendi Uhum. isso. Você fala, não sei escrever. Você não sabe escrever porque você está tolhido, porque você nunca teve a possibilidade de tentar escrever. Por que você não escreve? Porque você tem vergonha do que o outro vai pensar. Uhum. Você vive a vida inteira pensando no outro. Então, pintar quadro. Se o cara não gostar do que eu pintei, azar é o dele. O problema não é meu. Vergonha tem um negócio muito interessante. Vergonha é a minha percepção sobre o seu olhar de mim. Uhum. Eu tenho vergonha quando eu imagino que você vai pensar de mim uma coisa que eu não sei nem se você está pensando. Exato. Isso é vergonha. Então você fala, cara, porque por eu perceber que aquilo eu sou um cara que treme, vamos lá, ele fala assim, quando eu olho o outro tremendo, eu tenho pena. Então se eu estou tremendo, alguém vai ter pena de mim. Será? Será? Ou até acontece mesmo, mas você tem que olhar para um outro olhar, dizer, cara, se ele tá olhando para mim e me acha frágil por causa disso, o problema não é meu, o problema é dele. Sim. Essa fragilidade, entre aspas, né, que eu acho que amadurece o ser humano. Aqui, o nosso trabalho de controladoria, tanto que a gente faz na Sense como no Sense Academy, mais de 50% dos empresários que vêm até a gente, pelo menos já quebraram uma vez na vida. Por quê? Essa primeira quebra, entre aspas, fez ele um outro ser humano que pede ajuda. Infelizmente, o ser humano precisa quebrar uma ou duas vezes ou passar por grandes sacrifícios. É uma pena isso. A Marina acho que pode justificar, pode dizer melhor por que isso. E daí ele vem, senta nessa mesa e a gente desenha toda a empresa dele, toda a controladoria dele aqui. E ele, por mais que ele já foi um cara grande, já foi isso, aquilo, ele tem a humildade de falar, cara, eu nunca soube disso. Então, essa transformação que aconteceu contigo, eu acho que muitos dos nossos clientes vão se reconhecer nesse momento, porque, infelizmente, o cara lá de cima, eu falo, ele desenha certo por linhas tortas, né? Ele faz certas coisas com a gente pra gente evoluir. E realmente a gente não veio aqui para brincar, a gente não tá aqui de passagem, a gente veio aqui para mudar. E a gente super acredita nisso, né, amor? Sim. Hoje, quando você pega um cliente que ele ainda não passou por essa dor, e ele vem até a gente porque às vezes um colaborador dele, um amigo dele indicou ele para fazer a controladoria ou Sense Academy, ele, nesse momento, ele chega, ele cruza os braços, a postura dele é outra. Ele cruza os braços, fica no celular e o funcionário dele que tem que aprender. Você vê que a postura é totalmente diferente. Então, eu super valorizo. Eu também passei por crise, né, na família, quem sabe minha história sabe que a minha família quase chegou a quebrar, eu cheguei a não receber salário por muitos meses, com filho pequeno em casa, e por causa da empresa da família, e daí que eu fui correr atrás do conhecimento, isso e aquilo, e nasceu a Sense. Então, eu falo que é fundamental que as pessoas vejam exemplos como o seu, Guto, e não precisa chegar nesse extremo para mudar, né? Esse é o ponto, cara, assim, você não precisa ter uma bomba relógio no teu colo para você perceber ser um ser humano melhor.
Sim. Ou aprender com coisas que você... Quando o cara quebra, qual é o maior problema do cara quando quebra numa empresa? A vergonha que ele vai ter para os outros, se sentir incompetente. Em vez de ele perceber que ele quebrou porque ele foi um cara do cacete, que tentou fazer, ele já fala assim, não, eu não fui capaz de fazer o negócio acontecer. Então, ele esconde, ele não conta. Ele assim, e quebrar, estou dizendo não só seja de quebrar no ponto de vista financeiro da empresa, Sim. quebrar como ser humano, um rompimento. As pessoas não podem, o homem principalmente, ele nasceu para ser o super-herói. Ele não pode expor fragilidade, porque senão ele se sente mais pior que os outros. Então ele vive um ser que ele é competitivo sempre. Ele tem que ser melhor que o outro. Ele não quer ser melhor do que ele mesmo. Tem uma frase que eu falo, que eu normalmente gosto de falar, que é assim, eu já me senti pior que todo mundo. Hoje eu me sinto melhor do que eu mesmo. Ótimo. Que legal. Então assim, você começa a perceber que você pode ser melhor. Eu não quero ser melhor que você. Eu quero ser melhor do que eu. Quando eu percebo isso, eu vejo um valor que as pessoas não conseguem enxergar. Então assim, por que eu quero ter um celular melhor do que o outro? Sempre é correlativo. Sim. Por que eu tenho que ter um carro? Porque os outros também têm. Eu vou me sentir mal num grupo de amigos que só tem carro importado, eu tenho um Fusquinha 66. Então as pessoas veem um valor onde não está. Onde eu me orgulho hoje não é ter um carro importado. Meu orgulho hoje é ter feito um filme que ajuda 20 mil pessoas já assistiram. Sim. E eu conto uma história de forma aberta, sem vergonha nenhuma. Dizer, cara, eu passei por um processo, eu continuo passando por um processo que me fez melhor. Que me faz melhor. Do que claro que eu realmente não gostaria, importa, né? Eu não gostaria de ter passado por isso. Sim. Mas já que passei, eu tenho passado, eu quero tirar proveito da situação. Eu costumo dizer que todo mundo cresce na dor, né? Isso hoje todo mundo sabe. Mas que o certo é a gente crescer no incômodo. Então, quando incomoda, para a gente buscar ajuda nesse momento. Porque está incomodando. Se eu espero chegar na dor, é tarde demais. Já foi. Né? Já foi, assim. Aí é tudo mais difícil, mais complexo, mais doloroso. Mas ainda a ruptura é muito maior, né? Então, se você tem um incômodo em alguma coisa, começa a olhar para isso, buscar ajuda. Como que eu posso me ajudar? Né? Claro. Quem pode me auxiliar a resolver esse problema que eu não consigo sozinho? Isso também gera humildade. E um grande problema de quase todo mundo que eu vejo é essa arrogância. Né? Porque a questão da gente julgar o outro, ou a vergonha do que eu acho que o outro está pensando, eu acho não, tenho certeza. Isso é uma arrogância, porque a minha cabeça, a minha verdade, a do outro também. Então, quando você pratica essa humildade na vida, de se olhar, de querer ser melhor que que nós mesmos, eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, minha melhor versão. E eu olho para o outro, entendendo que a história dele é dele, que a vida dele é dele. Isso também eu pratico muito na constelação. Muita gente me pergunta, como é que você consegue constelar? Como é que você não se envolve? Como é que você encara tudo isso? Eu não conseguiria. Eu falei, porque eu pratico essa humildade de entender que a sua história, a minha história, a minha história, e eu só sou uma facilitadora do seu processo. Não tenho nada a ver com o que vai acontecer, o que já aconteceu. E isso gera para mim uma satisfação muito grande no meu trabalho e fica leve, né? Ontem uma cliente estava aqui do Maranhão e na hora de ir embora ela falou assim, como que vocês não pegam isso pra vocês? Eu falei assim, ó, eu tenho a Marina. A Marina me ensinou muito. No começo a gente sofria, eu principalmente, eu sofria muito. Me dava um trabalho. Chegava em casa, eu tinha dores de cabeça enorme, porque você pega a dor do outro. Né? Aqui eu tenho clientes que estão perdendo, inclusive, o casamento por causa de problemas financeiros, estão perdendo a vida, assim, tá entrando no abismo ali. E ele não consegue ver a saída e acaba tipo, nossa, eu preciso ajudar aquela pessoa, eu preciso... na controladoria a gente tenta encontrar ali o viés correto, o core correto, para ele ter lucro, para ele crescer, para ele prosperar. Mas eu acabo pegando os sentimentos das pessoas. E agora, depois de tantos anos, eu me fortaleci muito mais, mas ainda não é fácil para mim. Mas ela... que ela lida com constelação, com terapia, o dela desce a galera da escada ali, aquela escada desce com os olhos tudo espudegados, eu já imagino o que aconteceu.
Tem um sentimento que a gente não está tratando aqui, que é o sentimento do medo. Uhum. Medo é uma coisa que pode ser muito positiva. O medo é positivo quando se tira do eixo no bom sentido. Medo é uma coisa que te faz diferente. Não pode ser grande o suficiente para te mobilizar, porque o medo ele pode ser imobilizador ou mobilizador. O medo pode te mobilizar. Você está quase caindo, você vai lá, estou com medo porque está vindo um leão. Você está se mexendo, você está se virando, você vai subir em cima da árvore, o medo te mobiliza. Mas se tiverem 10 mil leões em volta de você, você fala assim, não sei. Você vai estar mobilizado, você não sabe o que fazer. Então, um dos sentimentos que eu tive, quando me perguntam qual é meu maior medo. Meu medo hoje, é claro que o medo do futuro, do que o futuro me espera, vai me proporcionar. Mas eu tenho uma capacidade hoje de dizer, cara, que venha mais um. Deixa vir. Quando eu vou no neurologista, eu falo assim, o que você está fazendo? Você é meu cliente que menos evolui a doença de toda a minha vida. Eu tenho 10 anos de doença, podia estar muito pior, tenho vida normal, jogo beach tênis todo dia, faço minha atividade física normal, namoro, cozinho, faço tudo o que fizer. Que eu tenho que fazer, que qualquer pessoa faz. Mas talvez uma das coisas que mais me faz melhor é que a minha cabeça não para. Eu não tenho tempo para coisas pequenas. Eu não tenho tempo para coisas. Hoje em dia eu vejo assim, casais brigando, né? Eu falo assim, gente, que besteira, sabe assim, que coisa pequena que as pessoas brigando, ou pessoas querendo se valorizar acima do outro, em cima de coisas tão irrisórias, assim. A vida podia ser muito mais fácil. Mas quem complica a gente mesmo que complica a vida. A gente faz a vida muito difícil à toa. Ou seja, porque você trabalha com uma área financeira. A história do compra um carro melhor, tem que trabalhar mais porque o meu PVA é mais caro, e eu tenho que trabalhar porque a gasolina é maior, o seguro é maior, então eu tenho que produzir mais eu vou deixar menos tempo para com a família, porque eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que trabalhar mais, e quando eu ganho mais, não tenho que fazer com dinheiro, eu compro outro carro. Melhor. Que também vai ter que pagar mais PVA, então você faz o... É um ciclo, é um né? ciclo do fim. Você fala, cara, entrei no ciclo do fim. Se eu não interromper esse ciclo, assim, para, cara. Pensa nos teus filhos, pensa na tua vida, faz aquilo que te faz feliz. E pensa se o que está te fazendo feliz é comprar um carro novo, ou comprar alguma coisa que parece que faz sentido, mas também não faz o menor sentido para você, está fazendo sentido para o outro. Aqui, quando a gente começa o processo da controladoria, todos os clientes eles passam comigo no começo, né? E eu faço ali um diagnóstico do cliente. E uma das perguntas que eu faço é sobre o propósito. Para que sua empresa existe? Para que você trabalha? E aí vem sempre a questão do dinheiro, né? Aí, qual que é o seu objetivo futuro? O que você vê no futuro? Ah, eu quero abrir mais unidades. Para quê? O mundo é dos porquês. Para que você quer isso? Ah, mas porque... Falei, tá, mas se você tiver mais unidades, quanto mais você vai ter que trabalhar para que isso aconteça? Então, você está investindo no time? Não. Então, como é que você acha que você vai ter energia e força para abrir mais unidades, sendo que você vai ter que trabalhar mais? Está vendo com a sua família? Está vendo como você já se boicota sem saber? Isso é fundamental, porque a gente entra num buraco. O propósito é aquilo que mais te mobiliza, mas o propósito tem que ser muito bem pensado, muito bem avaliado, sabe? Qual é o teu propósito? O que você quer construir? Exato. O que você quer deixar? Né? E essa abordagem hoje nossa, né, amor, na Sense, ela é conhecimento com autoconhecimento, né? O Danilo leva o conhecimento e eu trago esse autoconhecimento para as pessoas, porque a gente tem olhado muito para esse mundo novo, onde os empresários precisam se conhecer. E o conhecimento... Se entender como pessoa para prosperar da forma correta, leve, e que vai levar para um mundo melhor, que é isso que a gente quer, né? Hoje, assim, todo mundo acredita que ter indicadores financeiros, por exemplo, é conhecimento. Isso não é conhecimento, isso é informação. Você tem ali informação. Conhecimento é o que fazer com aquilo. E isso não é uma coisa trivial, né? Não é uma coisa... Você foi buscar informação sobre sua doença, e daí, com base em tudo que acontece, aquilo você foi adquirindo conhecimento. Mas o que a gente busca no Google, por exemplo, o que a gente busca
num livro, isso, aquilo, são informações. O conhecimento é o que a gente faz com aquela informação e qual é a ação que a gente toma em Como a relação gente àquilo. usa isso na vida, né? E isso é um pouco complexo, porque isso também vai de cada um. Se cada pessoa, se cada empresário tem o seu viés, ele tem assim, o meu principal motivo é ter a minha casa própria, com os meus filhos, meu neto, constituir a vida. Então, esse viés dele, você concorda que ele não pode ter filiais pelo mundo todo, ele não pode ter isso, ele não pode ter aquilo. Então a pegada dele é outra. Em compensação, tem outro que fala assim, eu não quero ter família. Existem hoje em dia pessoas assim, mal quero ter família, não quero ter filho, porque eu quero viajar para o mundo, colocar um mochilão e ser um nômade. E tá tudo certo. E tá tudo certo também. Então, se cada um tem um propósito, assim dizendo, de vida, você concorda que os indicadores não necessariamente vão te levar para o lugar que você quer? E sim o conhecimento, o que você vai fazer com aquilo? A gente estava falando há pouco tempo, há alguns minutos atrás, sobre o medo. É a minha concepção, pode ser que eu esteja errado. Mas para mim o medo, ele se vem do desconhecido. Aquilo que a gente conhece, não que a gente não vai ter medo, mas ele reduz muito a ansiedade, ele reduz muito a aflição de o que pode acontecer. Qual que é a principal dor hoje vamos falar, já que a gente está no mundo comercial aqui, mundo business, qual que é a principal dor de um empresário? Será que minha empresa vai prosperar? Ou será que minha empresa vai dar lucro? Será que eu não vou quebrar? Será que eu não vou quebrar? Se você tem dados, que são informações, se você tem conhecimento, você sabe se ela vai quebrar ou não. E daí pronto, você vai para casa, tá tudo bem. As suas dores passam a ser outras. Será que aquele colaborador, eu vou continuar com ele ou não? Será que eu estou contratando certo ou não? Mas não da empresa mais. Então o grau de complexidade diminui. Não é mais ou menos importante, mas diminui o grau de complexidade, porque são coisas resolvíveis. Então, quando eu falo que eu vejo um empresário bem-sucedido, não é um empresário que a empresa dele vai prosperar. Porque eu conheço quase que a grande maioria das empresas que passaram por nós vão prosperar certamente. Os indicadores mostram. A questão é se a pessoa tem discernimento para olhar para o micro e entender que é micro. Que é isso, né? Que nem a gente teve. A gente tem essa conversa todo momento e a Marina vira e mexe, coloca a mão em mim e fala, isso vai passar. Né? E isso é importante. Isso não é um problema. Isso não né? é um problema. E eu acredito muito que o medo é o desconhecimento. Né? Quando a gente desconhece algo, daí ele gera o medo. E por isso que eu acredito que a gente está na era do conhecimento. Exatamente. Ô Guto, me conta uma coisa, e hoje, como que, além de tudo que você faz, tem alguma coisa que ainda te tira da zona de conforto? Tem assim, vamos lá. Eu sou um cara muito... Eu gosto de fazer o melhor possível em tudo que eu faço. Então, eu sou um cara competitivo, um cara que quer fazer o melhor. Então, se eu escrevo um livro, eu quero que você... Eu sou um pisciano. Nós também. Pisciano. Sonhador. Então, eu escrevi um livro, achei que fosse vender mais de 1 milhão de unidades, vendeu 150. Achei que fosse pintar e fazer vender... Sou meio cara de pau, então eu pintei os quadros, nunca tinha pintado, daqui a pouco eu vou estar expondo no MoMA, sabe aquela coisa assim? Isso é legal, me dá uma vontade de sempre ser melhor, sempre de conseguir melhor. Depois, tem uma coisa que é interessante, que eu sou um cara que me frustro muito com algumas coisas, assim, eu estava conversando, eu fiz um evento da empresa, era 7 da noite, até 7 da noite eu estava chateado porque não tinha vindo muita gente, às 7h15 eu estava chateado porque tinha vindo gente demais. Ela falou, Guto, você nunca vai estar satisfeito, porque você não vai acertar. E vai estar menos ou vai estar mais. Você não pode se frustrar com tanta coisa assim. E é uma coisa que eu me frustro muito com errar. E ele fala, mas uma hora eu vou errar. E eu vou ser menos ou vai ter mais. Isso é uma coisa. Eu tenho meus filhos, é uma coisa que é importante, muito importante para mim. Ser pai é uma coisa complexa, é difícil. Quanto mais agora com esse mundo da rede social, complexidade, vocês vão ter filho mais um agora. É muito difícil, é muito complexo, não é fácil, você se culpa muito. A gente vê uma geração
Engraçado, minha geração, quando eu tirava nota ruim, era culpa minha. Agora a geração dos meus filhos, quando a nota ruim, é culpa do professor. O professor não é bom. Eu falo, pô, Absurdo. absurdo. Ou então tem TDAH. Então, assim, então, tudo tem justificativa para o fracasso. Essa geração que está vindo aí é a geração que não sabe lidar com frustração. Então, se eu estou frustrado, a culpa não é minha, a culpa é do outro, aquele que também lidou comigo. Então, essa é outra coisa que eu tenho tentado trabalhar. Eu gosto muito de perceber quanto eu posso contribuir com os outros. Então, a história, eu queria fazer um filme 2 também, um segundo filme do Hoje Não. Eu tenho aqui umas tatuagens que eu botei, uma que está aqui Hoje Não, e aqui tem Eu Sou Maior do que a Vida Minha Pronta. Uau. Então, assim, são coisas que quando eu estou chateado, eu vou lá e Sou Maior do que a Vida Minha Pronta, que me dá um, Que legal. um gás, assim. Ou então olho Hoje Não, que é o meu filme que eu fiz, e eu vejo quanto é importante para as pessoas. Eu fui palestrar outro dia num congresso de neurologistas, chamado Brain. Então, eu fui fazer uma palestra lá eu tentei mostrar para os caras que, assim, legal, o neurologista é bacana, vocês sabem, mas vocês não... Na teoria, vocês sabem o que é ter Parkinson, mas, cara, vocês não sabem o que é ter. Só quem sabe o que é ter, quem tem. Claro. Então, tentar trazer... Eu quero muito divulgar, e esse é um dos motivos que eu estou aqui, eu quero muito divulgar ou expor que a vida das pessoas não acaba a partir de uma notícia ruim. Ela pode recomeçar. Depende do olhar que você vai ter. É tudo uma escolha. É uma escolha. Eu acho que postei exatamente isso. A vida é a arte de fazer boas escolhas. Sim. Então, assim, depende do olhar que você vai ter. Eu sei que hoje eu não posso fazer coisas que eu fazia lá atrás. Eu sei que o estresse me atrapalha. Eu sei que a vida para mim ficou mais difícil. Mas vamos olhar para o outro lado. Então, eu não tenho carro. Sabe qual é o meu prazer? Quando eu chego, vou andando até a padaria. Para o cara ainda tem a capacidade de andar. São gestos que para a gente parecem muito simples, mas são complexos pra caramba. Andar é muito complexo. A cabeça avisa para o músculo, que avisa não sei o quê, para cá, para equilibrar. Eu falo, cara, eu consigo fazer isso. Eu valorizo demais poder andar. Porque eu não sei se um dia eu posso não vir andar. Então, assim, eu sei que um dia vai acontecer. Espero que a ciência ande mais rápido. Meu sonho é que a tecnologia e a ciência está acontecendo, muita coisa acontecendo, que vai me ajudar no trato dos meus desafios. Mas tem uma coisa que, assim, eu estou sempre disposto a fazer valorizar aquilo que eu nunca valorizei. Fazer um bom prato. Por que eu gosto de cozinhar? Cozinhar é servir o outro. É amor, dar amor para alguém. Você vê, antes eu achava cozinhar porque eu gostava de cozinhar. Não, eu gosto de cozinhar porque eu gosto de servir alguém. E cozinhar é bom, né? Porque não tem jeito. Se o prato estiver ruim, o cara não come. É feedback na hora. Então, eu tenho tido uma capacidade de transformar muito a vida das pessoas. E o meu trabalho, eu trabalho numa empresa que também lida com muita gente. Então, é uma empresa que trabalha com marketing de rede. Então, a gente faz um trabalho de muita gente que se conecta com a gente para gerar um produto. A gente tem um produto que é muito legal, um produto que atua sobre o sistema imunológico. Então, trata o sistema imunológico, evolui a proteção do teu organismo. Então, a gente faz um trabalho que gera valor na cadeia, porque eu também gero renda para as pessoas, né? Isso é muito bacana, eu gosto muito de estar no negócio. Eu prefiro hoje estar no negócio assim do que estar no negócio tradicional, retail. Eu gosto de comprar, eu gosto de fazer compra na padariazinha da esquina. Pizza eu gosto daquela do cara que faz ali a massa ali sozinho. Então, assim, porque a gente pode contribuir com a cadeia de valor. Sim. Guto, falando em contribuir, a gente, dentro da nossa rede de clientes e parceiros e tudo mais, o pessoal que está ouvindo o podcast aqui, existem muitos que nos perguntam assim, quando que dá finitude? E eu também confesso que eu já me perguntei isso. A Sense, ela dobra o tamanho dela por ano. E até onde vai? Até onde porque é um jogo, é um vício. Você mesmo falou, o homem é muito competitivo. Ele quer estar cada vez melhor, quer cada vez estar atendendo mais empresas, mais pessoas. Mas a gente, em tese, nessa vida não tem fim isso. Você vai, que vai, que vai. Quando que você notou que era hora de pivotar? Quando que você notou que é a hora de você agora, quero cozinhar, quero fazer um curso de culinária? Porque muitos de nós, a gente não entende qual é o momento correto de olhar também para outros horizontes, né? Isso é muito importante, porque senão a gente se enfia,
Só para você ter noção, tem clientes aqui que tem empresa de 75 anos, tá na terceira geração, mas a segunda e a primeira ainda estão lá. Difícil sair. E eles não saem. Difícil sair. Então, isso é muito importante. Você é lembrado por quem? Pelo teu filho. Talvez pelo teu neto. Não pelo teu tataraneto. Não vai nem saber quem. Eu não sei nem quem. Meu bisavô não sei nem quem era. Se ele fosse o Elon Musk, eu saberia. Meu filho saberia. Meu neto saberia. Meu bisneto saberia. Então, o que ele está fazendo, eu acho que ele tem uma vontade de se perpetuar. Para ele vai ser um ser humano que nunca vai acabar. Os outros vão acabar, ele vai ficar. Talvez essa seja a grande vontade. Tem que seja na memória, né? Na memória. Porque senão a gente essa montanha aqui atrás tem bilhões de anos, a gente vive 70, cara, é muito pouco. A gente não vive nada, cara. Então, para você se perpetuar, você tem que viver essa história do ser um personagem também. Voltando um pouco do que a gente tem falado, assim, um cara grande, dono de uma empresa, um fundador de uma empresa gigante, ele é aquilo que ele construiu. E se ele sai daquilo, ele passa a ser um ser comum como a gente. Fundador de uma Natura, fundador de uma, sei lá, Coca-Cola, fundador de uma, assim, são caras que não querem perder mais esse peso que eles trouxeram com ele a vida inteira. Então, se ele vende a empresa, vai ser... Porque nós, seres normais, pensamos, cara, vem destroça, vai pro Caribe. Qual é a graça? É verdade. Qual é a graça? Ele vai pro Caribe quando ele quiser. Mas ele perde aquele senso de chegar, no caso da Natura, o Luiz Sebra, quando chega numa sala, e 400 mulheres consultoras batem palma para ele de pé. Isso alimenta, porque ele fala, quando ele deixa, esse é o meu sentimento, ele nunca falou isso comigo, estou falando porque é meu sentimento. Se ele deixa de ser esse cara que é o fundador da Natura, ele passa a ser normal como a gente, só que muito rico. Então, assim, eu acho que as pessoas não querem perder essa importância. E além de tudo, né, cara, os caras construíram um negócio grande, eles passaram a vida inteira fazendo isso. Você vai chegar pro cara e falar assim, você não precisa mais acordar de manhã e ir trabalhar? O cara fala, vou fazer o quê? Porque dinheiro não é o problema. O problema todos eu resolvo porque eu tenho capacidade de equipe para resolver o problema. E, de novo, as pessoas precisam ter problema para acordar de manhã. Se ela não tem, ela vai inventar. Então, se ele sair da Natura, ele vai inventar outra coisa. Se você sair daqui, você vai inventar a Sense 2. Você vender a Sense por $1 bilhão, cara, no dia seguinte vai dizer, bom, legal, o que eu faço amanhã? Que empresa que eu vou abrir agora? Que empresa vai abrir agora? A gente já conversou sobre isso, né, amor? Você vai querer fazer outra coisa, você precisa disso, te alimenta, te faz bem, você vai assim, ir pro Caribe, vai pra Caxias, você faz 15 dias, cara. Tanto que aqui, eu tava comentando, por mais que a empresa vem crescendo, tem controllers excepcionais aqui, trabalhando nos clientes. Em tese, eu não precisaria mais atuar junto aos clientes. Mas, cara, o que me dá tesão mesmo é acordar e, por exemplo, ontem tinha uma cliente aqui, a situação dela é bem complicada, ela nos procurou quase entrando em RJ, em recuperação judicial, e eu falei, não precisa disso não, pera aí que ela tem um monte de direitos creditórios, vamos transformar isso em dinheiro, vamos quitar, vamos arrumar a casa, vamos não sei o que e tal. E ela me deu um abraço na hora de ir embora e falou assim, cara, eu tô saindo daqui com a luz no fim do túnel e tal, e fechou a controladoria. E daí eu falo assim, puxa, é isso, é pra isso que eu acordo, sabe, todo dia, assim, é um dos principais motivos de vir trabalhar. E realmente, isso alimenta a alma, e daí não tem finitude, né? Mas eu acredito que as pessoas que não têm finitude é quando a gente volta para o propósito, né? Quando elas estão vivendo com um propósito. A partir do momento que o propósito se esvai, ou que a gente se perde do propósito, daí a gente quer vender mesmo. Isso. Quer parar, quer desistir. Tá te fazendo mal. Faz mal. Faz mal. As pessoas que vão e continuam na jornada, porque você pode ter certeza, ela ainda vê o propósito dela ali acontecendo dentro da empresa, no que ela faz, né? E é gostoso, assim. É muito bom. O sucesso não é sucesso pela história do ficar rico, não. Você conseguir ganhar uma batalha é muito bom. Superar, passar por cima do problema. O que eu acho que as pessoas transformam o problema em a empresa tá ruim, oh meu Deus, o mundo acabou, vou me matar. Cara, tem solução para tudo. Assim, chega uma hora que você vai dar um jeito.
que as pessoas não querem é perder. A pessoa quer salvar a empresa, mas não quer vender apartamento de 12 quartos ou uma casa de 900 mil metros quadrados. Cara. Então, vender a casa de campo. Cara, tem que voltar 2 passos para trás e começar de novo. Sim. Esse exercício para mim foi um exercício muito bacana para mim, assim, do dinheiro para comprar o que você quiser, para uma hora falar assim, tem que fazer conta para poder pagar a conta. Isso é uma valorização que você fala assim, cara, não ter acesso a dinheiro é muito difícil. O que você não tem nada que se faz mais na vida do que o Pix. Pix é uma câncer, porque faz todo dia. Vários. Sim. E quando você fala assim, não tenho dinheiro para o Pix, aí eu fico imaginando, cara, Guto, você tem uma superação. Minha superação é simples. Superação dura de quem não ganha dinheiro, que não tem que alimentar 3 crianças numa casa e ganha dinheiro que não cabe no orçamento. E ele já chegou no osso do osso, você tem que dar água com osso para dar um pouquinho de gosto. Sim. Isso é duro. Sim. Isso é o problema. Fala, cara, não estudei, não tive oportunidade na vida, estou fazendo o que eu posso, faço o melhor que eu posso, trabalho 12 horas por dia, mas assim não consigo alimentar 2 crianças da minha família. Isso é duro. Sim. Isso é complicado. Eu gasto de remédio, eu fico falando, cara, e o cara que não tem? Um país que é desigual, um país que as oportunidades não são dadas para igual para todo mundo, um país com preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito de várias coisas. Como é que esse cara se trata? E é duro, cara. É muito. A gente atua em todos os estados do país. E a gente vê a diferença entre classes ao longo de um território tão grande, tão extenso. E justamente isso. Às vezes a dor aqui, por exemplo, do Sudeste e Sul, não tem nada a ver com a dor do Nordeste, não tem nada a ver com a dor do Norte. O Norte é muito precário em, às vezes, condições básicas, saneamento básico. E quando a gente entende isso, todas as dores que existem perante qualquer ser humano, a gente passa a ser mais empático, né? A qualquer um que vem até a gente. Eu acredito que as pessoas só começam a acordar para a vida, no sentido de ajudar o outro, quando eles passam por um processo difícil. Ninguém acorda, vou montar uma ONG. Ele não monta uma ONG porque ele passou por uma dor muito dura e ele quer dividir para saber com as pessoas. Boa. Ninguém acorda assim, vou querer gerar valor para a cadeia, para fazer para o coitado. Não. Ou ele tem um filho que passou por um problema, ou passou por uma família. É difícil o cara acordar, porque pensar no outro dá trabalho. Pensar não dá trabalho, cara. Assim, você fala, já tem tanta coisa na vida para estar preocupado com o outro, e o ser humano é difícil. Você também ajuda demais. O ser humano se acomoda, ajuda de menos, o cara começa a pedir mais. Então, assim, você tem que passar por um processo duro para entender qual é a sua importância verdadeira na vida. Hoje, se você tiver que dar, inclusive se tem a cola aí no braço de uma que eu gostei muito, se tivesse que dar 3 conselhos para todos os clientes nossos, todas as pessoas que estão assistindo esse podcast, quais seriam as 3 assim, frases de impacto que você daria? Cara, não desista. Nunca. Não desista da vida nunca, cara. Porque a vida vale a pena. Segunda coisa, que está no meu braço, que você é mais forte do que a vida te apronta. Você é maior do que a vida pode te oferecer nas partes de... Você não lembra que a vida te oferece coisas boas também. Quando oferece ruim, você é maior do que isso. E o terceiro, que é para mim mais importante, seja feliz, meu irmão. A gente está aqui para passar por um período, é um período que a gente está aqui. Não perde tempo. Outro dia estava fazendo cálculo, né? Eu não lembro o número, a gente já tem 55 anos, vezes... Tem quase 20 mil dias, uma coisa assim, 20 mil dias de vida. A gente celebra pouco, devia celebrar dias de vida, não celebrar anos. Então, 20 mil dias de vida. Se eu tenho 1/3, a gente passa dormindo, a gente passa 6 mil dias dormindo. Sobram 12, 18, vamos fazer uma correlação, vai. Sobram 12. 12 mil dias de vida. Quantos percentual de vida que vocês, com cara de percentual, você abriu mão de viver feliz por uma besteira que você conviveu com ela? 10%? Caramba. 20%? Você passou 2 mil dias da tua vida fazendo coisas que não precisava ter feito. Revoltado, com raiva do outro. Então, cara, vai ser feliz, negão. Vai ser feliz, cara. Vai buscar felicidade. E o que é felicidade?
Tá naquilo que te faz bem. Felicidade não precisa ser comprar não sei o quê, comprar não sei o quê. Fazer, não, felicidade é você vai ver teu time ganhar, e se perder, ganhar, você vai feliz. Se perder, você. Se for uma coisa que é importante para você, você vai tomar uma cerveja com teu amigo. Valoriza os pequenos momentos, cara. Valoriza as coisas que são boas. Você vai ter um filho, cara. Pô, tem coisa mais prazerosa do que gerar vida, cara. Muito bom, muito bom. Bom demais. Você vai te acompanhar, o cara que você vai ser referência para ele, ele vai te olhar pô, tem coisa mais legal quando você. Então essas coisas, não desistir, você é maior que a vida já pronta e vai ser feliz, cara. Assim, não. Fantástico. Acho que a gente sofre demais pelo que não precisa sofrer, cara. Sensacional. Fantástico, fantástico. Muito Queria bonito. agradecer, Guto, realmente uma lição de vida aqui pra gente. Não é arrogância, pelo amor de Deus, mas eu falo, puta história bacana tudo, e daí eu falei assim, meio que já entendi a história dele, mas quero que ele conte para as câmeras. Mas agora ouvindo pessoalmente, com mais detalhes, vários momentos arrepiou aqui, vários momentos eu me emocionei aqui, porque a gente acaba não seguindo tanto a risca quanto você falou aí, e a gente tem que estar sempre corrigindo, né? Eu acho que o ser humano veio aqui para evoluir, para isso. É o que a gente preza na ciência, é o que a gente preza como pessoa. Às vezes, dentro de uma controladoria ou lá no Science Academy, a gente tá muitos empresários junto. A gente não aprende somente com quem está no palco, a gente aprende com quem está do lado, quem também está ali querendo ser melhor todo dia, sua melhor versão. E quando a gente conhece pessoas como você e pode se relacionar com pessoas, entender a história, uma história tão bonita quanto a sua, cara, isso fortalece a gente de um tanto, sabe? Eu certamente hoje daqui saiu outra pessoa e eu sou muito grato pela sua presença aqui com a gente. Muito feliz com a sua presença. Às vezes eu acho que a humanidade deu errado. Eu falo assim, vamos devolver para os macacos, que eles sabiam fazer muito mais do que a gente. Devolve para eles que eles faziam melhor. Mas eu acho que não tem jeito. Tem jeito. A gente está nessa onda do despertar, né? As pessoas estão entendendo que a gente vive para aprender, para superar, para ser humano. A gente não vive para pagar boleto, para trabalhar e para ter dinheiro, porque muita gente acha, na real, assim, o mundo tá do jeito que é, porque as pessoas se tornaram totalmente superficiais e materialistas. E a vida não é sobre isso, né? A vida ser humano, não ter humano. Ter humano. Exato, exatamente. É o Fiel que falou, né? Ser humano, não ter humano. E a hora que a gente voltar a ter mais consciência de ser humano, as coisas voltam a ficar mais leves e melhores. As pessoas voltam a ser mais saudáveis. Legal. Obrigada, Guto. Gostoso estar com vocês. Muito e conta bom. comigo para que vocês precisarem. Obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado. Encerramos mais um Let's Make Sense. Muito obrigado pela presença aí. Gostou? Manda um likezinho aí. Passa para os amigos aí que não estão vivendo a vida adequadamente. E até a próxima.